Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do Ministério Profético. Nós estamos aqui no Manual de Ativação Profética e hoje nós vamos ver aí sobre profetizar sobre cidades, regiões e nações. Tudo bem, pessoal? Estamos chegando no fim do curso, né, pastora? Semana que vem terminamos. Semana que vem a gente conclui o estudo. E eu acho que o assunto está ficando bastante interessante e vai ser uma bênção para a CCA e para todos que estão assistindo. Bem, nós vamos então aqui para o capítulo 11 do nosso manual. E o objetivo aqui é explorar formas criativas de profetizar bênçãos sobre cidades, regiões e nações. Então, nós temos também, permissão e autoridade para atuar profeticamente, aí não só com indivíduos, mas também com regiões, com cidades, com nações. E o Antigo Testamento mostra isso, com muita frequência, e os profetas traziam mensagens de Deus, para cidades, regiões e nações. Às vezes eles eram encaminhados, para outro lugar, outra cidade, para profetizar. E esse tipo de profecia também chamado oráculos do Senhor. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos, alguns textos bíblicos que nos mostram aí, primeiramente, Jesus profetizou sobre as cidades durante o seu ministério terreno. Mateus 23, 37 a 39, versículos 37 a 39. Você pode ler? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, aqui, Jesus começou a condenar as cidades onde ele não fez muitos milagres, por causa da falta de arrependimento das pessoas, E nós vamos ver aqui Mateus, capítulo 11, 21 a 24. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Nós temos que observar, notar aqui, que essas profecias negativas, que foram proferidas aí por Jesus, elas aconteceram antes do sacrifício substituto de Jesus na cruz e da sua ressurreição. Então, a partir do sacrifício de Jesus, aí não mais deve haver
profecias negativas, porque o dom de profecia, como diz Paulo, e nós já estudamos antes, ele vem para edificar, encorajar e consolar. Assim como deve ser para o indivíduo, também o mesmo para uma região, uma cidade ou uma nação. Okay? Então, Jesus proferiu esses juízos, né? Essas profecias negativas antes dele ir à cruz. Porque depois da cruz, depois da ressurreição, que começa o período da graça, não mais, né, vamos dar aí profecias negativas. E okay? João Batista encerra praticamente esse período profético, né? Exatamente. E na dispensação, né, da nova aliança, da graça, então nós só podemos abençoar. E como diz lá 1 aos Coríntios 14:3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, encorajamento e consolação. Então, nós vamos ver aqui também algumas declarações proféticas que foram liberadas no Antigo e também no Novo Testamento. Aí vamos ver Salmo 2:8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Então, nós temos aqui, né, uma liberação, autorização para pedir as nações, né, para o Senhor, né, para o cristianismo. E ele promete responder. E aí temos também, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, veja, o fato de nós orarmos, né, pelas autoridades, tanto a nível de cidade, de estado, de nação, de outras nações, está respaldado aqui, né? Sim. Então, nós somos exortados, ou seja, encorajados, né, a interceder, a fazer súplica pelas autoridades, né? Aí entrando com oração, com súplica, com intercessão, com ações de graças também, né? E aqui inclui as autoridades. Reis aqui fala dos governantes, né? E aqueles que exercem autoridade sobre nós. Então, isso é do cristianismo. O cristianismo traz esta máxima para nós, né? Em vez de nós falarmos mal, criticarmos, né? Nós vamos abençoar, porque de acordo, né, com 1 Coríntios 14, versículo 3, nós vamos abrir a boca para abençoar, jamais vamos abrir a boca, né, para amaldiçoar ou para desejar o mal ou criticar, não, nós vamos liberar bênçãos. Então, você que está aí, né, conosco nessa live, talvez não seja, né, daqui da família CCA, você pode até estranhar, né, a nossa intercessão, porque nós não olhamos os defeitos desses governantes, nós falamos aquilo que nós queremos ver construído na personalidade deles. Eu não posso mudar nenhum deles, mas Deus pode inclinar o coração de um rei, de um presidente, de um governador, de um prefeito, porque Deus é
todo-poderoso. Verdade. E sempre vamos pedir coisas boas, nós não vamos pedir nada que seja O interessante é que na grande comissão, a partir do momento que Jesus morre, ele ressurge dos mortos e é recebido na glória, a ênfase é o amor. Sim. É a compaixão de Deus querendo resgatar pessoas, porque nós temos um prazo, uma dispensação para viver, para proclamar o Evangelho da paz, né? Eu me lembrei de que quando Jesus estava vivo com os discípulos, ali a missão de 2 em 2, depois a missão dos 70, às vezes até fala, ó, chacoalha a poeira da sandália se alguém não te receber e tal. E segue adiante. Segue adiante. Só que com a igreja nós não temos mandamento para isso. Chacoalhar a poeira do sapato e falar, olha, essa casa aqui... Nós não temos. Pelo contrário, nós vamos interceder, vamos abençoar, vamos respeitar, sempre. Abrir a boca para abençoar. Exatamente. Se eu não posso abençoar, melhor é ficar quieta. Exatamente. Não fala nada. Porque palavra tem poder de vida e de morte. Como eu não quero morte, eu não quero destruição, eu não quero mal, então eu não vou liberar nenhuma palavra para amaldiçoar quem quer que seja. E isso ficou muito claro no curso A Cultura da Honra, né? Também. Porque nós temos que olhar o que Deus pode fazer na vida da pessoa, né? Se eu ficar olhando para o problema, olha, coisa boa não vai sair, não tem como. Porque eu estou preso no diagnóstico. Eu tenho que acreditar sempre que o milagre vai acontecer. Sim. Que essa pessoa vai cair em si, que ela vai mudar, que ela vai se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Isso. É pela fé, nós falamos Isso, de fé, exatamente. né? Então, nós vemos aqui que ele apresenta vários exemplos, né, de como nós podemos abençoar cidades, regiões e nações. Ele cita aqui, por exemplo, o profeta Oséias em relação à região de Efraim. Então, ele entregou uma mensagem para essa região e levando em conta o nome, o significado do nome, né, dessa cidade, Efraim, que significa frutífero, fecundo, produtivo, lucrativo. Mas esta cidade, ela estava aí, ela se tornou arruinada, seca, mirrada, murcha, sem frutos. E então a profecia aqui foi aí um jogo de palavras, né, que ele usou em relação ao significado da própria cidade. Vamos ler Oséias 9:16. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, eles não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Agora veja, estamos lá no Antigo Sim, por favor, né? Testamento. Oséias é um profeta do Antigo Testamento. Então, Jesus ainda não tinha vindo, morrido na cruz e nem ressuscitado para instaurar o período da graça. Né? Exatamente. Por isso que ele libera uma palavra negativa. Vamos ver aí, Vacaville, é o nome de uma outra cidade, né? E aqui o Dan McCollum diz que é a sua cidade, e uma bela comunidade aos pés de uma pequena região montanhosa. Em espanhol, o nome Vacaville é semelhante à frase Vila da Vaca, né? E por esse motivo, muitas pessoas se referiam a eles como sendo pessoas da cidade das vacas. Mas só que não tem vaca na cidade, não. Só alguns grupos lá que pastam numa região mais verde, né, no oeste da cidade. Mas, na verdade, o nome da cidade veio de antigos moradores, né?
lá por volta dos 1800, e havia lá famílias influentes e o sobrenome da família era Vaca. Então, ele gosta de usar esse gatilho, né, do nome para profetizar sobre a sua cidade. Então, o Salmo 50, versículo 10, ali Deus fala da prosperidade, né? E que em relação à prosperidade, ela é como, né? As cabeças de gado, aos milhares na colina. Então, profeticamente, pega aí o gatilho, né? Sim. Então, a minha cidade é próspera. Ou seja, frutífera. Frutífera. Né? Fala de fecundidade, que as coisas se multiplicam. Então, aí pega esse gancho para liberar palavras proféticas aí e provisão de Deus, prosperidade, provisão de Deus. Você nunca fala o lado negativo, né, do nome da cidade. Por exemplo, Mogi das Cruzes. Nós vamos ter que encontrar, né, um gatilho para realmente buscar e encontrar, né, uma palavra profética de bênção para a nossa cidade. Em vez de falar cruzes, morte, cobras, etc., né? A Tereza, esses dias orando na intercessão, ela diz, não, Mogi não é das cruzes, é da cruz da redenção do Senhor Jesus sobre a cidade. A única cruz que realmente nos funciona. Importa é a cruz, símbolo da nossa redenção, né? Vamos olhar vimos aqui nomes, como nós vimos quando se referia a indivíduos, né? Sim. O nome como gatilho para liberar uma palavra de bênção. Também usado até para nações, né? Também aqui no caso de cidade e nações, né? Regiões. Objetos. Jeremias viu uma panela fervendo ao norte. E a panela representava um ataque dos reinos estrangeiros contra a nação de Israel. Então, nós temos lá Jeremias, capítulo 1, versículos 13 a 15. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Então, aqui, né, a palavra que foi liberada, né, a panela fervendo, inclinada, né, do norte para Israel. Então, esse ataque, né, viria aí do norte. Sim. Então, o treinamento do uso de objetos na profecia de Jeremias sempre foi uma preparação para profetizar sobre cidades, regiões e nações. E hoje, muitas nações possuem um símbolo nacional. E aqui nós sabemos, por exemplo, os Estados Unidos é a águia, né? E aí eu fiquei curiosa a saber sobre o Brasil. Qual o símbolo do Brasil? Aí entrei na internet para ver. Aí o Brasil tem 4, né? Tem o escudo, tem a bandeira, tem o hino nacional, enfim, uma diversidade maior aí para nós usarmos para profetizar, ok? E ainda bem que não é o dragão, né? Como a China, né? Ainda bem, graças a Deus. Nenhuma serpente, né? Nada disso. Então, nós vamos agora nos agarrar também a esses símbolos, né, para pegar o gatilho, para liberar a palavra de bênção para a nossa nação, ok?
E vamos ver aqui sobre a escrita. Daniel e as pessoas lá numa festa, né, na Babilônia, literalmente eles viram uma mão escrevendo palavras na parede do palácio. E as palavras transmitiam uma palavra profética para o líder da nação. Lá em Daniel, capítulo 5, versículos 24 a 28. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Mais uma vez, vamos lembrar que estamos, né, aqui na Antiga Aliança. Daniel é um profeta da Antiga Aliança, então ainda não tinha havido o sacrifício de Jesus. Por isso foi liberada uma palavra, né, de juízo aí sobre o rei da Babilônia e a destruição do seu império pelos medos e persas. Veja como a Bíblia ela é tão assim correta, né? Ela acerta realmente o que ela diz. E foi exatamente o que aconteceu, né? O Império Babilônico foi substituído pelo Império Medo-Persa. E não é difícil nós vermos a conexão entre trabalhos, né, ou documentos escritos, aí com a habilidade de influenciar cidades, regiões, nações. Então, vamos pensar em alguns livros, né? Por exemplo, ele cita 2 livros lá da nação dele, né? A Selva e a Cabana do Pai Tomás, então, de Harriet Beecher, que moldaram o pensamento, né, e a estrutura da América do Norte. Então, veja, as nações têm sido transformadas por certos escritos. Ótimo quando vem para transformar para o melhor, né? Agora, nós sabemos também que a obra de Karl Marx, o Manifesto Comunista, impactou governos mundiais e continua, né? Até hoje. Parece que hoje está Nós voltando, temos a esquerda, à moda novamente, né, sendo aí norteada por essa linha de pensamento até hoje. Mas tem coisa boa também, também, né? Tem. Da mesma maneira, também temos alguns livros que também trouxeram um forte impacto, né? Não numa nação, mas em várias nações. Sim. Por exemplo, Este Mundo Tenebroso, 1 e 2, né? São 2 livros, saiu, né, lá dos Estados Unidos, mas chegou aqui ao Brasil e ao mundo. E Sim. trouxe uma revelação sobre o mundo espiritual, como, por exemplo, o inimigo se organiza para destruir uma cidade. Sim. Como ele toma didático, por sinal, setores, né, da sociedade, né? Aqui no caso foi o jornal da cidade, entendeu? Então, a Cabana também, né? Ficou famoso, livro, filme, e mostrando o mundo espiritual. Outro também que é muito famoso, que ficou, que é das crianças, que tem o filme, Patrícia, ele escreve como uma ficção, mas, na verdade, traz aí a Nárnia? As Crônicas de Nárnia. Do C.S. Lewis. Isso mesmo, do C.S. Lewis.
Então, hoje, a igreja, ela também está entrando, né, nesses segmentos, né, os livros, as revelações que vêm do céu, e isso tem aí, né, sido traduzido em outras línguas e vai pelas nações. Tem sido uma bênção. Uma bênção. Eu cheguei a ver um livro do C.S. Lewis sobre guerra espiritual, tremendo. A maquinação, como é que é o jogo psicológico da manipulação. Assim como este mundo tenebroso mesma coisa. Deixa Maravilhoso claríssimo. Ali. Se você Exatamente. não entende como o reino das trevas, os demônios atuam para tomar conta de uma cidade, leia esse livro. Leia, porque, porque vai te ajuda ajudar. na guerra espiritual. Ok? E o Peregrino também. O Peregrino também ficou outro livro famoso. Né? Famoso. Música profética. Olha aí, que bom. Agora é o tempo de surgirem as músicas proféticas, né? Então, aqui ele fala de Jennifer. Ela cresceu numa pequena ilha, né, paradisíaca, no fundo do Pacífico do Sul. E, enquanto ela orava pela nação, Deus deu, né, àquela menina uma música profética para a nação. E apesar de assim, não se lembrar dos detalhes da música, aí ele diz que sabe com certeza que a família de Jennifer tinha uma excelente reputação como missionários. E eles eram uma influência positiva para a cultura, né, daquela nação. Então, como resultado, aí a Jennifer foi capaz de compartilhar a música dela para o presidente do seu país. E depois ele diz aqui que essa música era tocada junto com o hino nacional por muitos anos, enquanto aquele presidente viveu. Que coisa tremenda, né? É impactante, né? Liberou muita bênção sobre a nação. O uso dos 5 sentidos. Da mesma maneira que nós usamos, né, para indivíduos, para pessoas, né? Nós também podemos aí usar os gatilhos que vêm pelos 5 sentidos para liberar também palavras proféticas, né, de bênção para cidades, regiões e nações a nível internacional. Então, nós podemos aí ficar atentos, porque o olfato, o cheiro, Deus pode revelar particularidades de uma nação através de um cheiro. O Brasil não veio da árvore pau-brasil? A gente tem que prestar atenção nisso, que pegar o pau-brasil tem cheiro, essa madeira? Mas é uma árvore bonita. Ela é exuberante, ela é grande. O Brasil é grande também. Aliás, em termos de Brasil, nós vamos encontrar tantas bênçãos, palavras que foram proferidas pelos descobridores, né? O Brasil está cheio de gatilhos para palavras de bênção. Nós precisamos juntar isso, talvez num documento, num arquivo, né? A terra que se plantando tudo dá. Isso, né? Que às vezes é motivo de ironia, de ceticismo e tal, de crítica, mas trazer para a realidade profética. Exatamente. Para reverter o quadro. Então, cheiros, símbolos, né? Vamos pesquisar aí os símbolos da nação, da cidade, da região onde você está. E aí pegar o gatilho, né? Daquilo que o Espírito Santo, ele pode ser visão, pode ser audição, pode ser cheiro, pode nos levar realmente ao tato também, qualquer um deles, né? Qualquer destas sensações podem ser o gatilho para liberar a palavra profética de bênção sobre a cidade, a região e a nação. Então, ele nos aconselha aqui a praticar. Da mesma maneira que nós praticamos em relação às pessoas, nós podemos praticar em relação à nossa cidade, região
e nação, ok? Agora, ele fala também das ações ou dos atos proféticos. E nós vimos também lá anteriormente, né, sobre as ações proféticas, e agora nós vamos olhar aqui a respeito, né, de alguns exemplos. Então, né, plantando uma pequena semente. Um dos maiores generais de intercessão compartilhou aí uma história, né, de como um time de intercessores que ele liderava realizou um ato profético de plantar uma semente espiritual em uma área principal da cidade, da comunidade do seu país. E imagino que mesmo este grupo sendo aí, né, experiente, esses intercessores aí radicais sentiram como se eles estivessem de fato erguendo uma semente invisível para os céus e então agiram como se eles estivessem plantando naquele solo e cobrindo com terra. Então, anos depois, o local onde eles haviam feito, né, esse ato profético foi exatamente o local onde explodiu, começou, né, uma revolução cultural que derrubou o país e trouxe libertação espiritual, social e financeira, né, para a nação. Às vezes tem que remover o poder que está ali, a autoridade que está ali, para que surja uma nova liderança segundo o coração de Deus. Pode levar um tempo, mas acontece. Plantou. Plantou. Agora, quanto tempo leva para a semente germinar? Isso aí já é a parte de Deus, né? Então, esses simples atos proféticos aí, sob a liderança do Espírito Santo, pode impactar cidades, regiões e nações. Você quer saber de uma coisa, pastora? Eu acho que esse momento tão particular que nós estamos vivendo nas nações, acho que vai ter muitos atos proféticos de proteção, de provisão, de abrir portas. Será no sobrenatural. No sobrenatural. Vai ser assim, um negócio que a gente não vai entender, mas nós vamos fazer, o Espírito manda fazer, nós fazemos e a gente vê o milagre logo em seguida. Inclusive, em relação, né, a essa situação que nós estamos vivendo, né, dessa virose, por exemplo, Johnny Allen recebeu uma palavra do Senhor que essa epidemia ela vai passar assim, ó, no estalar de dedos. Quando chegar o momento e Deus dizer basta, simplesmente vai desaparecer. Porque Deus é Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso, ok? Mas nós fazemos a nossa parte, né? Porque nós somos pessoas de fé. Então, temos esses recursos. Olha, a gente não pode ser indiferente a esses comandos espirituais. Nós temos um comando para ungir o nosso condomínio. E nós estamos num período aí de jejum, e antes de encerrar o período de jejum, nós vamos ungir os 4 cantos do condomínio. É um comando. E a gente tem que obedecer. Falar, não estou entendendo. Não é para entender, é para fazer. E assim vai. Em relação aos atos proféticos, que ele depois fala aqui, é que nós temos que ser cuidadosos, né? Por exemplo, o ato profético é para liberar bênção, palavra de bênção, palavra, né, de edificação, encorajamento e consolo. Então, é importante nós frisarmos agora que confronto com os poderes das trevas deve ser evitado. E para fazer isso,
tem que ter um planejamento. Primeiro, deve-se buscar as pessoas de maior autoridade na cidade, no mundo espiritual. Não deve ser feito por uma única pessoa, isso deve partir do conselho de pastores da cidade. Né? Porque às vezes aí um cristão, né, que isoladamente quer subir lá no pico, né, e tem muita retaliação. E liberar palavras e confrontar as forças das trevas sozinho, sem ir devidamente acompanhado das autoridades espirituais da cidade, e aí vem retaliações graves sobre essas pessoas. Então, a nossa recomendação aqui é sempre abençoar. Tá? É interessante, você se lembra daquele fato, o próprio arcanjo não contendeu com Satanás? Que o Senhor te repreenda. Quer dizer, eu acho que o que o autor aqui está querendo mostrar para nós, tem hierarquia, né? Tem hierarquia no mundo espiritual e a lados. gente tem que ter padrão para fazer certas colocações. Não é com desrespeitando. A direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é muito gentleman, né? Não, eu acho que tem padrão de relacionamento entre governos. Nós estamos lidando com principados, governadores, dominadores, e tem postura para você trabalhar. Não é que você tem medo, não é que você não tenha, não é nada disso, mas é a maneira de trabalhar. É como se fosse um relacionamento diplomático. O embaixador não chega num outro país de qualquer maneira. Sim. Né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso para evitar a retaliação. Porque depois assusta, né? A gente ouve falar dessas retaliações e aí recua, né? A pessoa fica amedrontada, já não quer mais se envolver. Não, temos que fazer isso seguindo, né, todo o critério, né, que nós sabemos que existe e que deve ser obedecido, ok? Só como precaução. Exatamente, como precaução, né? Então, Deus está chamando, né, as pessoas proféticas, os intercessores, para tomarem posição. Aliás, em todo o tempo, em toda a história da igreja, esses são aqueles guardiões, são aqueles que estão, né, sobre os muros dos ministérios, das cidades, das nações, e que realmente são guiados pelo Espírito Santo, empoderados, porque aqui demanda ouvir muita revelação, né? E como é importante... Então, o diálogo com o Espírito Santo tem que ser bem afinado mesmo. E como é importante essa retaguarda espiritual. Para qualquer pessoa que se coloca numa posição de liderança, em qualquer tipo de ministério, né, tem que ter essa retaguarda. Todos nós precisamos, né, dessa proteção. Então, olha, o ministério profético é um ministério muito importante, né? Todos são, mas o ministério profético ele tem esse foco, né, no ouvir no céu e atuar aqui na terra conforme se recebe do céu. Então, nós vamos aí, depois tem, né, vários exercícios aqui, que esses nós só vamos poder aqui praticar quando nós estivermos juntos, né, aqui no presencial mesmo, mas não esquecendo que todo primeiro sábado do mês é a noite do ministério profético. Então, essa noite já está reservada para treinamento. E a próxima semana nós encerramos este assunto e aí nós vamos só focar nos exercícios, tá? E na outra semana nós vamos entrar com um curso aqui sobre finanças. Então, vamos dar um curso sobre finanças. Quando encerrar o curso sobre finanças, provavelmente nós vamos entrar com um curso sobre educação de filhos
à maneira de Deus. Tá? E assim Então, os já assuntos relevantes a gente vai vai trazendo à tona. trazendo aqui para Vai vocês. mudando o cenário, mudando as pessoas, né? Vai ficando mais divertido, mais interessante. Vamos ver aí quem esteve conosco nesta live. Vanderlei, Júlio, Camila, Marli, Tereza, Valdirene, Alexandre, né? Elza, Elmar, Carlos Ferreira, seja bem-vindo, Carlos. Esther, Sônia, Valdirene, Adão, que está junto com a Sônia. Adão, ok, Laura. A Laura com ótimo. o Rogério. Cícera, Joana, ótimo. Né? Que bom ter Minoro. Que bom ter vocês. Ó, Minoro, já avisei do curso, hein? Ele é que vai dar o curso sobre finanças. Então, né, que você tenha sido abençoado com esta palavra. Se você é do time do profético aí, da intercessão, então vem se juntar a nós, porque temos muito serviço pela frente. Um abraço a todos. Um abraço.